Olá! No episódio de hoje nós vamos ver o que Hans Hahn pensava sobre lógica e realidade. Bom, seguindo o texto, já na página 29, ele diz o seguinte: na visão antiga, na visão dos empiristas antigos, lógica era o estudo das propriedades mais gerais dos objetos, das propriedades comuns entre todos os objetos. Se bem que talvez ele possa estar falando dos antigos mesmo, Aristóteles e afins. Bom, para esses, a lógica era o estudo das relações entre coisas na realidade mesmo. E ele segue dizendo: mas, se assim fosse, seria incompreensível dizer de onde o caráter apodítico da lógica vem, pois nós não conhecemos todos os objetos para poder dizer isso. E a lógica seria indutiva, se fosse o caso, né? Então, aí ele tem um bom ponto. Todas as conclusões que a gente chega por meio da lógica, a gente acredita que elas sejam universais. E nós não temos como afirmar com certeza coisas sobre o futuro, como a gente já viu. E ainda assim, os enunciados da lógica, espero que essa moto não saia no áudio. Ainda assim, os enunciados da lógica são universais. Ou pelo menos a gente acredita que sejam e não tem bons motivos para acreditar que não sejam. Aí os positivistas têm uma sacada interessante, que é de dizer que a lógica não lida com os objetos, mas com a maneira pela qual nós falamos dos objetos. Sendo assim, se alguma conclusão que a gente chegou só por meio da lógica estiver errada, não vai ser um problema dos objetos, não é um problema nem da lógica nem dos objetos, mas sim da maneira como a gente fala deles. Então, bom, num certo sentido pode ser um problema da lógica se o problema for com os conectivos lógicos, e, ou, se, então, mas esses problemas como esses conectivos é muito difícil achar. Eu acho que mesmo contando essas lógicas não clássicas, elas foram desenvolvidas não porque encontraram problemas com os conectivos tradicionais, mas por outras motivações. Mas daí, do fato da gente estar analisando a verdade não com relação às coisas, mas a maneira como nós falamos das coisas, é que deriva-se a irrefutabilidade da lógica. Se você chegar numa conclusão falsa ou encontrar alguma proposição da lógica falsa, é porque alguma coisa no discurso está errada. A maneira como você está falando sobre essas coisas está errada, e não as coisas no mundo estão erradas. Por exemplo, um exemplo que está no livro do Weyer, que é todo oftalmologista é médico dos olhos. E um exemplo famoso, né, que o Quine usa bastante, é todo solteiro é um homem não casado. Esses exemplos não dizem nada sobre o mundo. Não dizem nada sobre os solteiros ou os oftalmologistas, mas sim sobre o que nós entendemos pela palavra oftalmologista e o que nós entendemos pela palavra solteiro. A atribuição de verdade para essas sentenças, para essas proposições, é uma atividade de pura análise conceitual, e sua apodicidade, é garantida pela convenção linguística que determinou que o definiens é igual ou parte do definiendo. Aqui eu usei algumas palavras que talvez vocês não tenham ouvido ainda. A primeira foi apodicticidade, que é a propriedade de ser necessário, de ser irrefutável, que é geralmente atribuída a proposições tautológicas ou a demonstrações lógicas.
demonstrações a priori, né? Então, apodítico é algo que está ali, seria uma propriedade atribuída a propriedades que estaria naquela coluna consonante com aquela coluna de analítico, a priori e necessário. As duas outras palavras que eu usei, talvez você não tenha visto ainda, foram definiens e definiem. Tem duas palavras em latim que são usadas para explicar quais são, para dissecar ali as partes de uma definição. Uma definição tem pelo menos duas partes. O definiendum, que em latim quer dizer aquilo que está a ser definido, aquilo que vai ser definido agora, e o definiens, que é a parte que está definindo, aquilo que faz a definição, digamos assim. E aí, bom, tem a cópula no meio também, que é o então você tem definiendum, definiens. E aí, os juízos analíticos, né, as proposições analíticas, que são apodíticas, segundo os positivistas lógicos, são aquelas em que o definiendum e o definien são equivalentes ou idênticos, ou que o definiens ou sentenças que apresentam uma parte do definiens na sua parte do predicado. Então, por exemplo, o oftalmologista é o médico dos olhos, é uma sentença analítica porque é a definição do oftalmologista. Mas poderia ser o oftalmologista um médico, não é a definição de oftalmologista, é algo próximo disso, mas não é exatamente isso. Mas médico faz parte do definiens de oftalmologista. Então, é uma sentença política também, é uma sentença analítica. E para o Hans, se essas sentenças são desse tipo, analíticas, elas são irrefutáveis. Elas estão falando apenas sobre a maneira como nós falamos sobre os termos, e não sobre oftalmologistas ou sobre solteiros, no outro caso. Ok, mas e verdades lógicas de outros tipos, do tipo P o que, não P, então que? E esse tipo de sentença, ou aquelas tautologias da lógica enormes que a gente usa, que a gente vê na disciplina de lógica, que não estão falando sobre nada em específico. Você não está usando termos com significado ali definido. Não tem um dicionário em que eu vá lá olhar para ver qual que é o definiens de P ou Q. Bom, mais uma moto. Essas sentenças também são verdadeiras somente em função do significado dos seus termos. Pela maneira em que a gente fala sobre essas coisas, elas são verdadeiras. Ok, mas que coisas? Os vocábulos lógicos, aqueles termos ou, e, se, então, logo também, no caso, se for pensar um argumento. Então, o significado desses termos, a maneira como nós falamos sobre qualquer tipo de sentença envolvida em sentenças com esses termos é que vai dar a verdade da proposição. E o Han usa um exemplo bem interessante aqui. Ele usa as leis de não contradição e do terceiro excluído. Mas como aqui já está dando 10 minutos, eu vou explicar isso no próximo vídeo. Até já, pessoal!